Olá, jovem mancebo. Tava muito fácil o trabalho? Vamos complicar um pouco? Brincadeira, não vamos complicar, não, vamos descomplicar. Se você lembra bem, deve ter acabado de assistir, trabalho só podia ser calculado através de uma força constante e na mesma direção do deslocamento, perfeito? E quando não for? Bom, quando não for, a gente vai ver hoje. Trabalho, parte 2, o retorno. Bom, imagina você indo viajar e está carregando a mala, certo? Então o seu deslocamento está indo para frente, por exemplo, mas a força que você está aplicando para puxar a mala não está na direção do deslocamento. E aí, não dá para calcular o trabalho? Dá. Tá? O que a gente vai fazer aqui é uma coisa chamada decomposição de força. Tá? Quem está no 9º ano já deve ter estudado aí alguma coisa de trigonometria, né? E aí você vai entender alguma coisa e eu vou ser bem prático. Se eu tenho então essa força nos eixos coordenados x e y, e o meu deslocamento está na horizontal, ou seja, no eixo dos x, o eixo dos y não me serve para nada, certo? Então, se eu fizer a projeção desse vetor f no eixo horizontal x, o que é fazer a projeção? É fazer o tamanho daquele vetor no eixo do x. Tá? Eu vou ter esse vetor laranjinha aí, o fx, e o que acontece? Dá para ver que tem uma figura geométrica ali, um triângulo, certo? Esse triângulo formado pelos vetores f, fx e essa ligação entre f e fx, existe um ângulo, tá, qualquer entre fx e f, que ele é muito importante para a gente. Por quê? Graças a esse ângulo, nós podemos calcular o tamanho de fx, tá? Sabendo o tamanho de f. E a gente faz isso como? Através da seguinte expressão: f vezes o cosseno, que é uma função trigonométrica, do ângulo. Perfeito? Mas como chegou nessa expressão? Trigonometria básica, tá? O cosseno, o tamanho de fx, nada mais é do que o cateto adjacente ao ângulo, que é o f de x, dividido pela hipotenusa. Se você isolar o f de x, vai ficar com isso aí. Basicamente, o que você está dizendo aqui é o seguinte, que f de x ele é proporcional ao tamanho de f vezes o cosseno daquele ângulo, ok? Então, veja só, se eu não tenho mais f, né, eu não estou mais me preocupando com f, porque a única força na direção do deslocamento é fx, perfeito? Ou seja, para forças inclinadas, que não estão na mesma direção do deslocamento, eu nunca vou ter um trabalho igual ou maior que o trabalho se eu tivesse fazendo a força no sentido do deslocamento. Não entendeu? Para aí um pouquinho. Olha para o vetor F vermelho. Se você botasse o F vermelho do lado do F laranja, o F vermelho ia ser maior, certo? Certo. Toda vez que você tiver uma força inclinada, a sua projeção vai ser sempre menor do que o vetor original. Então, veja, se você calculasse direto o trabalho com aquela força inclinada ali, tá? Vamos dizer que a força é de 10 newton e o deslocamento é de 1 metro. Se você fizesse isso direto, ia dar 10 joules de energia, certo? Ou 10 joules de trabalho, perfeito? Só que nós não estamos com essa força na direção do deslocamento, então a gente não pode usar o 10. A gente tem que usar o tanto daquela força que estaria no sentido do deslocamento. Vamos dizer aqui que essa força Fx é de 8 newton. Então 8 vezes 1 daria 8 joule. Então você vê que essa força Fx ela é menor, logo ela vai gerar um trabalho menor. Então sempre tenha em mente isso.
Se você comparar duas pessoas fazendo a mesma força com o mesmo deslocamento, porém uma delas não faz a força diretamente no sentido do deslocamento, essa pessoa está fazendo menos trabalho, ok? Então, como agora eu vou usar o Fx no lugar da força, eu tenho trabalho igual a força x vezes o deslocamento, só que a força x, como está ali do lado, é F vezes o cosseno do ângulo. Então eu vou substituir e eu vou ficar com essa expressão. Essa expressão, na verdade, seria a equação fundamental do trabalho, tá? Se o deslocamento e a força tiverem a mesma direção, ou seja, não tem nenhum ângulo entre eles, a trigonometria já disse que o cosseno do ângulo zero é igual a 1. Perfeito? Ou seja, o f de x e o f vão ter o mesmo tamanho. Então, se você jogar ali na equação, o cosseno de zero é 1, então só fica trabalho igual a força vezes deslocamento. Por isso eu não apresentei isso antes. Tá? Agora, se você tiver uma pequena inclinação, por exemplo, de 30 graus, a projeção desse vetor f, ou seja, o f de x, vai ser proporcional a 0,8, ou seja, cosseno de 30 graus é igual a 0,8. Significa dizer que se o teu vetor tiver 1 newton de unidade e um ângulo de 30 graus, a projeção dele no eixo do x vai ser igual a 0,8 newton. Sacou? Se o ângulo for de 45 graus, a projeção vai ser igual a 0,7. Se o ângulo tiver 60 graus, a projeção vai ser igual a 0,5. E se o ângulo for de 90 graus, não vai ter projeção, portanto, o cosseno é igual a zero. Por isso que a gente não utilizou o eixo dos y, porque ele está com 90 graus e o cosseno desse ângulo seria zero. E qualquer coisa vezes zero dá zero. Percebam aqui, o vetor laranja projeção, ele está diminuindo à medida que você aumenta o ângulo. Perfeito? Então, você consegue perceber aqui que... e por que eu estou mostrando 30, 45 e 60? Esses são os ângulos base. Tá? Qualquer problema de física mais simples, nível 9º ano, vai ter esses ângulos como sendo os ângulos padrões para se fazer os exercícios. Tá? Por quê? Porque é fácil de lembrar a sequência. 30, 45, 60, 08, 07, 05. Também é números arredondados. Pode se estender um pouquinho mais aí. Ok? Então, mas eu vou ter que lembrar tudo isso? Calma, querido. Tudo para vocês é mais simples. Não se preocupe. Você vai ter isso no problema. Essas informações vão estar no problema. Ok? Então, não se preocupe. Isso é só uma mera formalização de algo da trigonometria. Tá? Essa era a primeira ideia. Se a força não coincidir na direção com o deslocamento, o que fazer? Bom, tem que fazer a decomposição da força e utilizar o fator cosseno do ângulo, perfeito? E se a força não for constante? Bom, quando a força não é constante, só tem um jeito, tá? Vocês só tem um jeito, né? No nível superior tem outros jeitos, mas se a força não for constante, aí nós temos um outro processo que só pode ser, no nível de vocês, utilização de gráficos. Então, se o problema de física apresentar um gráfico em que um dos eixos é força e o outro é deslocamento, com certeza você está fazendo um problema de trabalho com força possivelmente variável. Como você vai descobrir? Bom, acompanha no gráfico. Se força e deslocamento tiverem um gráfico que é uma linha reta, essa força é constante. Tá? Porque se você pode observar que o deslocamento vai passando e a força continua no mesmo valor. Né? E quando você faz força vezes deslocamento, o que você está fazendo é pegando um lado, né, da figura e multiplicando pelo outro. Ora, lado vezes lado, numa figura que é um retângulo, né, isso aqui é a área. E a área vai dar o trabalho. Então aqui a gente já sabe uma coisa. A área das figuras geométricas dão o número em módulo, né? Ou seja, sempre o valor sem você saber se a força é motor ou resistente, do trabalho. Ok? Portanto, se com o aumento do deslocamento você tem forças diferentes, ou seja, você tem uma força inicial e depois uma força final,
Você não pode simplesmente escolher uma força média para colocar na equação do trabalho. Né? Você tem que só pode ter um valor para força. Então, nesse caso, o único jeito de você conseguir encontrar o trabalho é calculando a área da figura geométrica. Que nesse caso aqui, por exemplo, é um triângulo. É lado vezes lado, só que ele tem só a metade do retângulo, então a gente faz o quê? Divide por 2. Então é isso. Não é para entrar em pânico. Se a força não tiver a direção do deslocamento, é só decompor. Se a força não for constante, for variável, é só usar o gráfico. Fique tranquilo. Ah, mas eu não vou lembrar das equações da área da figura geométrica. Fique tranquilo. Não serão gráficos esdrúxulos. Coisas básicas. Você tem que entender são os conceitos. Certo? Então, fique tranquilo. Próximo vídeo, potência. E aí a gente dá continuidade no nosso entendimento de trabalho e depois energia. Valeu!